Meus irmãos, nesta manhã eu quero ler com vocês dois textos da Palavra de Deus que servirão de base para a nossa breve exposição. O primeiro deles se encontra na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, a partir do verso 15. Efésios, capítulo 1, a partir do verso 15. Diz assim a Palavra de Deus: Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém. Meu destaque nesse texto é o verso 22, que fala sobre a igreja, e a partir daí nós temos falado sobre a catolicidade da igreja. Eu quero ler um outro texto agora, que se constitui para nós num estudo de caso. É o livro de Jonas. Vamos abrir no livro de Jonas. Livro de Jonas, a partir do primeiro verso. Eu quero ler com vocês todo o livro de Jonas. Diz assim a palavra de Deus: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava pronto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: Sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue. Quanto a nós, inocente,
porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então Jonas, no ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia, clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo do coração dos mares e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então disse eu: lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no seu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifícios. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era a cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável a tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver.
Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta, que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Amém. Meus irmãos, Jonas é um profeta do Antigo Testamento. Ele é mais conhecido por causa do seu livro, mas ele é mencionado também em 2 Reis 14, 25, quando fala de uma profecia que de fato se cumpriu. Então, ele, como eu disse, contemporâneo de Oséias, de Amós, profetizou por volta do ano 760 a.C., e a sua missão básica, fundamental, aqui descrita no texto, era profetizar contra a cidade de Nínive devido ao seu pecado. O texto nos mostra com uma ponta de ironia de que ele se dispôs, mas para fugir. E é curioso que a Bíblia não costuma chamar muita atenção para alguém pagando alguma coisa, mas aqui diz que ele pagou a passagem. Para fugir de Deus, ele está disposto a pagar a passagem da fuga. E ele desce a cidade portuária de Jope, que ficava a uns 56 quilômetros de Jerusalém. Ele andou bastante e ele paga a passagem e ele vai para Tarsis, na Espanha. Ele quer fugir da presença de Deus. Ele era um homem que tinha uma boa teologia, mas era um tanto confuso. E ele sabe quem é Deus, mas ele quer fugir de Deus. Na realidade, parece que ele quer fugir da missão que Deus lhe dá. E ele faz uma viagem longa. Ele vai 1.300 quilômetros para frente. Para o outro lado, Deus manda para o leste, ele vai para o oeste. Ele quer ir para uma outra região. A distância que ele percorreu é como se fosse daqui a Belo Horizonte e voltar, né? Só que ele foi e foi mais. Ou seja, é quase chegando na Bahia. A distância que ele percorreu, a divisa alegre, que não é tão alegre assim. Bom, mas então ele percorreu uma distância assim para fugir da presença de Deus. E a presença de Deus o incomodava, não é porque Deus era Deus, mas ele era um homem que amava profundamente o seu povo. E ele não se via pregando para os ninivitas. A questão era essa, ele não se via. Ele raciocinou bem e quer fugir. E é uma coisa muito curiosa que ele conseguiu, desculpe psicologizar aqui a questão, mas é que me parece que tem base bíblica, ele racionalizou tão bem a questão que ele consegue dormir tranquilo. Porque a gente imagina, não, Jesus Cristo dormiu no barco, o mar revolto, porque tinha consciência santa. Bom, não era o caso de Jonas aqui, mas ele lidou bem com o problema, lidou bem. Os marinheiros valentes, acostumados a tempestades, estão apavorados. Eu sempre digo, quando o avião está com turbulência, eu olho para a aeromoça. Se ela ficar pálida, desmaiar, eu me assusto. Porque é um sintoma, ela está acostumada, sempre falando, está tudo bem, graças a Deus. O piloto está com paraquedas, mas está tudo em paz. Então, elas estão acostumadas com isso. Então, se os marinheiros estão apavorados, imagine a situação. E ele dorme tranquilamente, ele dorme profundamente. Eu creio que foi isso que chamou a atenção dos marinheiros. Eles já jogaram as cargas todas fora, imaginem o prejuízo, uma viagem perdida em termos de bens e de lucros. E ele dorme até que há aquele diálogo que nós lemos, e ele fala com muita tranquilidade, olha, me joga ao mar. E a impressão que eu tenho é que Jonas preferia morrer do que cumprir a sua missão, porque 2 vezes ele fala que é melhor morrer. Ele queria mesmo fugir. Agora, o caso de Nínive, o texto nos diz que a cidade era muito importante diante de Deus. Essa era a perspectiva de Deus, que é a perspectiva sempre correta. Mas é difícil para nós, muitas vezes, subjetivar essa perspectiva. Ou seja, internalizar, nos conscientizar e viver de acordo com os padrões de Deus. Para Jonas, eles eram todos pagãos que deveriam continuar em seus pecados e por isso mesmo deveriam ser destruídos. E a cidade de Nínive fora fundada pelo bisneto de Noé, Nimrod, sendo constituída de grandes guerreiros que normalmente
tomavam os despojos, eles eram muito violentos. É que eu não posso aqui ficar me alongando nisso, mas as narrativas dos ninivitas eram de guerreiros terríveis, terríveis. Lançavam medo sobre os seus inimigos, e antes deles chegarem, os seus inimigos já sabiam, já temiam enfrentá-los. E eles eram pródigos em contar as suas vantagens. Então, eram homens difíceis, e certamente Jonas conhecia a história desses guerreiros selvagens. Eram orgulhosos, eram independentes, e a população de Nínive era muito grande, só que ela era importante aos olhos de Deus, não porque era tão grande, porque calcula-se que Nínive tivesse uns 600 mil habitantes. Eu fiquei pensando numa cidade que eu tivesse mais ou menos certeza quanto a isso, eu não sei de São Bernardo, mas seria um tamanho de Londrina, mais ou menos. E para vocês terem uma ideia, Londrina é a segunda cidade do Paraná, então seria uma cidade em termos desse tamanho. Então, este, sem dúvida, seria o último lugar que um profeta desejaria evangelizar. Jonas, então, ele era um homem crente, mas que caiu na tentação de subordinar o chamado de Deus às suas ideias e valores. Isso é uma tentação muito comum, você confundir uma coisa com outra. Você tem ideias, tem valores, e quando você tem ideias e tem valores, você costuma enxergar as coisas muito facilmente apontando nessa direção. No entanto, meus irmãos, os valores de Deus não são necessariamente os nossos valores, e Jonas se equivocou aqui. Esse povo impiedoso, pagão, era, na realidade, era um povo a quem Deus queria levar a mensagem do Evangelho. Um caso análogo, mudando o que deve ser mudado, obviamente, nós encontramos no Novo Testamento. Paulo prega e passa algum tempo na cidade de Corinto, mas ele dá a entender muito claramente que ele queria ir embora. Ele não gostou muito daquela cidade, embora ele não use essa expressão, mas me parece evidente. Ele foi para lá em circunstâncias, enquanto ele aguardava Timóteo com notícias a respeito de Tessalônica, a respeito de Bereia. Mas ali, numa cidade tão imoral como Corinto, nós encontramos Deus falando a Paulo: não temas, pelo contrário, não fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Imagine. Onde Paulo imaginava que é um lugar difícil, é melhor ir embora, Deus diz: pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Jonas, meus irmãos, retornando a ele teria que aprender de forma prática o que Deus diria por meio de Isaías. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os vossos caminhos não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os seus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Lemos há pouco a história. Jonas prega, eu fico imaginando Jonas pregando com uma má vontade: se não se arrepender, vai para o inferno, viu? E pronto, ninguém vai crer mesmo, vai tudo para o inferno, vai ser combustível do inferno, e pronto. E o povo se arrepende. Engraçado, eu nem usei meu melhor sermão, mas o povo se arrepende, e gera uma transformação na cidade, inexplicável, aparentemente, aqui no capítulo 3, a partir do verso 4. O profeta, então, ele fica indignado, e a dizer, fazendo paráfrases do que ele disse aqui no texto: eu sabia que isso ia acontecer. Ao invés logo de destruir esse povo maligno, logo o Senhor, que é clemente, que é benigno, que é longânimo, que é misericordioso, manda que eu pregue. Ora, eu preguei para condenação, era só para constar para esse povo do inferno logo, não para a conversão. Ele queria que prevalecesse o seu senso de justiça. Eles são maus, por isso devem ser condenados. No entanto, Deus quer dar uma oportunidade a esse povo. E Jonas é o mensageiro. E a pergunta de Jonas depois deve ter sido essa: mas logo eu que sou tão patriota. E o texto vai nos mostrar um Jonas depressivo, entristecendo-se de contínuo, ficando irado, pedindo a morte. Você vê isso no capítulo 1, no capítulo 4. E ele só se alegrou quando ele teve uma sombrinha.
Quando ele teve uma sombrinha, aí ele fica alegre. E o texto também narra com uma certa ironia, diz que ele ficou muito alegre. Ele ficou sobremaneira alegre. Quer dizer, ele não ficou alegre, aquele sorriso de Mona Lisa, não. Ele ficou muito alegre. Ele está alegre, uma planta. 600 mil pessoas, digamos assim, ouviram o evangelho. É claro que é uma redundância, porque havia crianças pequenas, mas uma cidade como Londrina ouve o evangelho e se converte. E ele fica aborrecido. Uma plantinha que cresceu, que bom, vai tampar minha cabeça aqui, eu vou ficar aliviado. A conversão dos ninivitas não alegrou. O seu interesse era egoístico. E nós, meus irmãos, podemos pensar, talvez, de forma semelhante. Por que Deus não destrói logo o ímpio? Por que tanto trabalho para evangelizar, para trazer alguém para a igreja? É tão difícil, é tão complicado as pessoas ouvirem o evangelho para coisas mais fúteis, é tão mais fácil, eu não preciso nem convidar que alguém se oferece. Se você tiver uma piscina na sua casa, no verão, as pessoas se oferecem para mergulhar ali à vontade, passar a tarde na sua casa, para vir uma manhã na igreja, é muito complicado, etc. E você pode pensar, olha, para comprar a Bíblia, para dar a Bíblia, dar folheto, falar de Jesus Cristo, é tão difícil para nós, e nós não conseguimos entender isso. Nós não conseguimos entender. Mas o fato, meus irmãos, que a clemência e a misericórdia de Deus nunca anulam a sua justiça. Nós devemos tomar o cuidado para não querermos ser mais justos do que Deus. Nós temos que aprender a subordinar a nossa justiça à justiça de Deus. O nosso ardor por justiça, que é bastante temperamental, não faz parte necessariamente da nossa personalidade, porque nós aplicamos isso quando é para os outros, mas não para nós mesmos. E Deus age sempre em justiça, em amor, bondade, misericórdia. Então nós encontramos Paulo refletindo o que Isaías disse. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Logo ele tem misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. O livro de Jonas nos desafia ao trabalho missionário, tentando olhar o outro a partir da misericórdia de Deus. É fundamental que o nosso exclusivismo racial, ou mesmo social, tão repleto de nichos sociais, nos impeça de obedecer à palavra de Deus. É perigoso, porque nós criamos já o nosso universo simbólico, valorativo, o que é importante, quem deve ser salvo, aquele está quase se convertendo, só falta a regeneração. Nós costumamos pensar com bons olhos assim, e outros parecem que estão além da salvação. Era o caso dos ninivitas. Parecia além da salvação, ou de Deus ser muito misericordioso. No entanto, a mensagem de Deus era para anunciar o evangelho a esta cidade, a estes homens. Aqui nós temos uma advertência e temos ao mesmo tempo um conforto. Deus leva o evangelho aos homens por meio de homens, que sendo falhos, muitas vezes titubeam e se omitem no cumprimento do dever. Por outro lado, meus irmãos, a vocação de Deus não é, então, um atestado de infalibilidade de quem leva a mensagem. A pregação do evangelho não torna o pregador um homem melhor. Não há uma sacralização destes homens. E a Bíblia é magnífica por causa disso. Ela mostra Jonas como um homem frágil, patriota, que amava o seu povo, mas teimoso, rabugento, com dificuldade. E o texto é repleto da minha leitura de ironia, quando ele sai do ventre do grande peixe, que pode ter sido uma baleia, não sabemos isso, o hebraico não tem palavra para baleia. Então, o fato é que quando ele sai, voltemos ao capítulo 3, parece que tudo começa. Jonas, vamos começar de novo? Veio a palavra a segunda vez e Jonas foi. Não quer mais saber de fugir, não. Depois de conviver com as algas, ele não quis mais saber. É melhor conviver com os ninivitas. Então ele vai lá e prega o evangelho para eles. Então aqui nós vemos a fragilidade dos servos, mas Deus se vale dos seus servos. E ao mesmo tempo nós vemos também, meus irmãos, que o anúncio do evangelho
é para todos. Daí a catolicidade da igreja. E daí o que eu estou chamando a atenção hoje para a universalidade da graça. A graça é oferecida a todos. O evangelho deve ser anunciado a todas as pessoas, independentemente do sexo, raça, cultura, cor e condição social, quer sejam a grandes grupos, como Filipe, por exemplo, no Novo Testamento, anuncia aos samaritanos, quer seja a um homem em particular, como ele fez com Etíope. A oferta da salvação é para todos. A oferta da graça de Deus é para todos os homens. Porque a vitória de Cristo, e que nós celebramos hoje na Santa Ceia, mostra que isso destrói todas as barreiras. O alcance da graça de Cristo assinala a vitória de Cristo sobre todas as barreiras, todos os limites geográficos, culturais e temporais. Paulo, então, escreve aos Gálatas: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De Sarte não pode haver nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Portanto, meus irmãos, não há barreiras intransponíveis para a graça. Não há barreira intransponível para a graça. Aquilo que Shakespeare coloca nos lábios de Romeu para falar para Julieta, lá no Romeu e Julieta, ato 2, cena 2, se aplica bastante aqui, quando ele diz que os limites de pedra não servem de empecilho para o amor. Os limites de pedra não servem de empecilho para o amor. E, de fato, os corações empedernidos não servem de limite para o alcance da graça de Deus e para resistir o poder do Espírito Santo. A palavra de Deus nos mostra que os homens longe de Deus estão com corações empedernidos, eles estão mortos. Mas a Bíblia também nos mostra que Deus sempre é pleno de amor e é sempre pleno de vida. E Ele transforma o coração de pedra, um coração insensível ao Evangelho, dando-lhe um novo coração de carne. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro em vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro em vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. Deus fala isso por meio de Ezequiel, no capítulo 36. Então Deus, na plenitude do seu amor, ao longo da história, tem vencido corações de pedras, corações empedernidos pela incredulidade, concedendo um coração novo. O coração de pedra, de fato, não pode resistir ao Espírito de Deus. E a igreja, ela é constituída por aqueles que tiveram a sua experiência espiritual, por meio do Espírito Santo, que nos fez enxergar a palavra e por meio da palavra conhecer a Cristo e por meio de Cristo ser conduzido ao Pai. A igreja é constituída de pessoas assim, que usufruem, que sabem muito bem do Evangelho, que esse Evangelho é um poder de Deus. Por isso, a mensagem do Evangelho é para todos os homens. E quando nós vamos em Atos dos Apóstolos, nós vemos que esta mensagem é anunciada a judeus e gentios, intelectuais ou não. É anunciada a todas as nações, é anunciada aos samaritanos, inimigos mortais, aos pobres e simples e às pessoas influentes. A igreja cabe a responsabilidade intransferível de pregar o Evangelho. Cuidado para que nós não transformemos a missão da igreja em algo terceirizado. Eu tenho observado, por onde eu tenho andado, que eu nunca vi tanta ênfase no aspecto missionário. E isso é um aspecto muito bom, mas cuidado para que a questão missionária não seja apenas uma delegação de tarefas, ou seja, eu voto verba para que as pessoas façam isso por mim e eu já cumpri a minha missão. E eu perca a dimensão que eu não preciso ir a Nínive. A minha Nínive pode ser o meu vizinho. Pode ser a minha família, pode ser dentro da minha casa. A igreja não terceiriza a missão. A missão é para todos nós. Nós devemos continuar ajudando aqueles irmãos que estão em terras distantes, ajudando os que estão mais próximos, e ao mesmo tempo nós devemos estar comprometidos com esta missão. A mais importante implicação da catolicidade da igreja é a responsabilidade, o dever de proclamar o Evangelho a todas as pessoas. E todas as pessoas, eu começo daqui,
Eu não começo de lá, eu começo aqui. E isso se expande, exceto quando há um chamado específico, como houve o caso aqui de Jonas. Então, meus irmãos, entendam, a igreja é de Jesus Cristo. Ele é o Senhor da igreja. Essa igreja pertence a Ele. E é por isso que Paulo ora para que nós tenhamos esta consciência. E pegamos um estudo de caso específico para mostrar, dentro da catolicidade da igreja, que ela envolve pessoas de todos os lugares, de todas as épocas. E todos nós fomos reunidos a Cristo por meio do Evangelho, que anuncia a nossa reconciliação com Ele, por meio da sua obra vitoriosa na cruz do Calvário. Que Deus nos abençoe, que nós louvemos a Deus pelo privilégio de termos sido alcançados por esta graça e anunciemos esta salvação a todos. Amém.